Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, de filme que eu venho trazer para vocês, né, onde eu assisto um filme e trago os comentários, né, sobre o filme para vocês. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscreva, ative o sininho e também que participe, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que assistam, né, os vídeos do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e também, né, aumentar minhas horas assistidas, né. E outra coisa que eu peço para todos vocês é que me sigam em todas as minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter. Então é isso, galera, daí jogo. Hoje o filme, né, que eu trago para vocês é Os Vingadores, né, Era de Ultron, que é também Vingadores 2, né, que basicamente, né, ele foi lançado dia 23 de abril de 2015, né, no cinema, com 2 horas e 21 minutos de duração. E ele é uma mistura de aventura, ação e fantasia, né. E ele vai ter a direção do Joss Whedon e também o roteiro, né, do Joss Whedon, que ele participou, né, do filme Thor: Mundo Sombrio, da série Marvel's Agents of the Shield e também, né, do filme Liga da Justiça. E como atores principais, né, nós temos o Robert Downey Jr., né, que participou do filme, né, do Homem de Ferro, Homem de Ferro, também do Dr. Dolittle e também Paraíso Tropical. Temos também, né, o Chris Evans, né, que além de participar nos filmes, né, como Capitão América, participou do filme, né, do Quarteto Fantástico e também Entre Facas e Segredos. E outro principal ator é o Mark Ruffalo, né, que participou do filme, né, Truque de Mestre, também do Task e também, né, do filme Thor Ragnarok. E a tradução e o título original do filme é The Avengers Age of Ultron, né, na sua tradução literal, Vingadores Era de Ultron. E hoje o filme, né, que eu vim trazer para vocês é Vingadores, né, Era de Ultron, né, que seria, né, o Vingadores 2, que basicamente, né, é um filme onde logo no começo a gente vai ver, né, a invasão, né, do grupo dos Vingadores, né, em uma base da Hydra, né, onde nessa base da Hydra tá lá o cetro do Loki, né, que o Loki usou no primeiro filme, e então eles lutam, né, contra os soldados, né, e conseguem, né, pegar esse cetro, né. Só que a gente vê dois irmãos, né, que são irmãos gêmeos, né, que têm superpoderes, né, que seriam os que apareceram, né, no final dos últimos filmes dos Vingadores. Não, acho que foi do Capitão América 2, que é a Wanda, né, Maximoff, e o Pietro Maximoff, né, que uma tem poder de ser a Feiticeira Escarlate e o outro tem poder, né, de correr rápido, né, que é o Mercúrio. Então eles lutam contra eles, né, e tal, só que aí eles não, eles conseguem levar o cetro para casa, né. Então o Bruce Banner, que é um cientista, e o Tony Stark, que também é um cientista, né, eles examinam, né, o cetro e eles veem que tem uma pedra ali, né, uma joia, que é tipo uma inteligência artificial. Então eles preparam, né, estudo sobre isso, né? E o Homem de Ferro fala, né, que ele fez um plano, né, de uma inteligência artificial, né, que seria, né, para defender o mundo, né, que o nome dele era Ultron. Então diz que com essa gema do infinito ele conseguiria, né, terminar essa construção dele, né? Essa arma de proteção planetária. E basicamente, né, tá acontecendo uma festinha lá na sede dos Vingadores, né, onde eles estão bebendo, estão curtindo a vitória, né? Tá rolando um romancezinho, né, entre o Hulk e a Feiticeira e a Viúva Negra, né? Que é um romance que, se eu me lembro, né, não tem nada sobre isso, né, nos quadrinhos e tal. Então, no meio da festa, né, eles bebendo ali, eles fazem uma brincadeira, né, que é os Vingadores todos, né, e todo mundo, né, tentar levantar, né, o martelo do Thor. Então, muita gente tenta, né, o Hulk tenta e eles fingem, né, que basicamente que
que vai ficar nervoso e virar o Hulk para levantar. Tem o Homem de Ferro, né, que eles usam digitais, usam a armadura do Homem de Ferro, né, máquina de combate também, e não consegue levantar. Tem a enfermeira, tem todo mundo, né, só que o Capitão América, na hora que ele vai levantar, o martelo, né, dá uma micro mexidinha ali, né, e o Thor fica assustado com isso. E no meio, né, dessa festa toda, né, aparece um robô todo caquético, né, que é o Ultron, né, que aparece, que eles botaram ali pra carregar, né, o robô. Então ele devorou o outro que tinha ali, né, outra inteligência artificial, que era o Jarvis, né, e se aperfeiçoou. E nisso, né, que ele se aperfeiçoou, ele ficou meia hora ali na internet e descobriu, né, que para resolver o problema do mundo, né, defesa do mundo, não tem como ter seres humanos, né, que seres humanos sempre fazem merda, sempre fazem besteira e acabam, né, destruindo, né, países, destruindo lugares. Então, basicamente o que ele quer é destruir a humanidade. Então eles lutam contra o robô, derrotam o robô, só que o robô, né, se espalhou pela internet e sumiu. Então ele faz um corpo, né, dele, novo para ele, né, e fala, né, e chama o Pietro e a Wanda, né, para poder ajudar eles ajudarem, né, no seu plano. E a Wanda, né, e o Pietro eles vão ajudar porque eles têm raiva, né, do Tony Stark, que basicamente, né, o Tony Stark construía armas, né, e basicamente, né, o vilarejo dele foi destruído uma vez, né, acho que foi Varsóvia, se eu não me engano, e ele foi destruído por uma bomba, né, que tinha o nome, né, de Stark, né, que foi porque era das indústrias Stark. Então eles ficaram com raiva disso, né, do Tony Stark, mas eu acho que é uma raiva meio bicha, né, porque geralmente você tem raiva de quem joga a bomba, né, não de quem produziu. Quem produziu ali tem só parcela de culpa, né, só que quem jogou em você, né, que tem mais culpa do que isso. Então por isso, né, eles vão auxiliar um pouco, né, o Ultron, né, nessa empreitada contra a humanidade. Então, né, os Vingadores, né, eles vão pesquisar o que o Ultron tá fazendo aí pelo mundo, né? E descobrem, né, que o Ultron ele tá buscando, né, Vibranium, né? Que é o mesmo material, né, que foi construído, né, o escudo do Capitão América, né? Que é um material indestrutível, basicamente, né? Então, eles descobrem que não tem Vibranium, né, no mundo. Que basicamente o único Vibranium que tava é o escudo mesmo. Só que eles descobrem que tem um lugar na África, né, que tem Vibranium e que às vezes, né, algumas pessoas, né, conseguem traficar, né, um pouco de Vibranium de lá. E esse lugar é o Wakanda, né, que até o Hulk fala Wakanada, mas eu falo não, é o Wakanda. Que basicamente, né, o Wakanda é o reino, né, do Pantera Negra, né, e foi mostrado pela primeira vez que existe, né, o Wakanda no universo da Marvel. Então vai ter uma batalha, né, onde eles estão comprando, né, o Vibranium, né, e a Feiticeira Escarlate, né, ela aproveita ali para mexer na mente de todo mundo, né, colocar seus medos, né, mostrar o seu passado e tal, e deixar um contra o outro, né? Só que quando ela vai mexer na mente do Hulk, o Hulk acaba virando, né? O Bruce Banner acaba virando o Hulk e fica descontrolado, né? Então ele vai sair pela cidade tocando o terror, né? Só que o que acontece, né? É que o Bruce Banner já tinha pensado, o Bruce Banner não, o Tony Stark já tinha pensado nisso, então ele construiu a Hulkbuster, né? Que é uma armadura específica, né? Para lutar contra o Hulk. Só que ele descobre, né? Que mesmo sendo específica para lutar contra o Hulk, mesmo sendo pensada, né? Para lutar contra o Hulk, ela muito ainda é muito difícil, né, lutar contra o Hulk, porque ele é muito poderoso. Então eles conseguem, né, derrotar o Hulk, né, só que fica passando nos jornais, né, toda a destruição que aconteceu dos Vingadores, né, e a imagem dos Vingadores fica ruim, né, em meio à sociedade ali, né. Então eles param um tempo, né, para descansar e acaba, né, que eles vão para casa, né, do Gavião Arqueiro, né, que basicamente ele é casado, tem 2 filhos, né, e eles ficam um pouco lá, né, pra esparecer, né. E o Thor, né, vai atrás do Eric Selvig, né, porque ele tava tendo umas visões, né, de fim do mundo e tal, né, e meio que estudar, né, sobre isso um pouco, né, que o Thor também tá tendo, né, essas visões, né, sobre o fim do mundo, relacionadas às joias do infinito e tal, né. Então, né, o Tron, né, está com a joia da mente, e ele faz, né, que essa joia e ele consegue controlar, né, uma cientista muito famosa, né, para construir um corpo, né, totalmente feito, né, de vibrânio para ele, onde ele quer se tornar, né, basicamente indestrutível. Só que então, né, meio que a Wanda e o Mercúrio, né, percebem, né, que as intenções, né, do Ultron são matar todo mundo, né, que eles meio que não tinham percebido isso, né, que era se livrar da humanidade. Então eles saem, né, de perto deles e basicamente, né, os Vingadores atacam, né, e conseguem roubar, né, esse corpo, né, que seria o corpo novo do Visão.
que vai ser o Visão, né? Só que seria um corpo novo, né, pro Ultron. Então, né, o Homem de Ferro coloca, né, o novo Jarvis, né? Ele consegue salvar o Jarvis e colocar ele dentro, né, da mente do Visão. Só que ele não consegue, né, reanimar, né, o Visão, mesmo ele estando com a joia da mente ali e tal. Então, o que acontece, né, é que aparece o Thor, né, que teve a visão dele e sabe como acordar, né, um, o robô, né, para lutar ao lado deles. Então ele chega e dá um trovão gigante nele, né, e ele acorda. Então muita gente, né, fica meio em dúvida, né, porque é mais um robô, né, tem um robô que tá tentando destruir o mundo e tem mais um robô agora, né, que tem superpoderes com o corpo totalmente de vibrando, né, então é uma coisa bem complicada ali, né, de se imaginar. Só que então, né, ele mostra que tá arpada a história, né, e ele pega, né, o martelo do Thor e entrega de volta pro Thor, né? E todo mundo vê e fica assustado com aquilo, né? Porque ele é tão digno, né? Que ele conseguiu levantar o martelo, né? E entregar o martelo pro Thor. Então todo mundo, todas as dúvidas, né? Acabam ali. Então, né, a máquina que o Ultron construiu para destruir a humanidade é tipo uma máquina de gravidade, né? Que ele pega um pedaço da Terra, né? Lança ao espaço, né? E depois traz de volta, né? Que é tipo um meteoro para acabar com toda a vida na Terra. E isso ele faz, né, com uma cidade, eu acho que é Varsóvia mesmo, né? Então ele levanta, né, essa cidade para longe, né? E vai acontecer a batalha, né? Agora do Ultron contra os Vingadores, né? Então vamos ter a adição, né, aos Vingadores da Feiticeira Escarlate, do Mercúrio e também do Visão, que vai lutar diretamente contra o Ultron, né? Mas tem vários Ultrons, né? Corpos do Ultron. E o Nick Fury aparece, né, com o porta-aviões da SHIELD, né, salva o pessoal da cidade ali, né, de Varsóvia, todo mundo vai para dentro do porta-aviões, e até tem um momento, né, que o Gavião Arqueiro, né, ele vai se sacrificar para salvar, né, umas crianças ali, só que o Mercúrio, né, ele corre na frente e toma as balas, né, que iriam tomar, né, que o Mercúrio, né, iria tomar. E ele acaba morrendo, né, ali tomando um tiro, mesmo ele podendo, né, correr numa velocidade muito alta. Agora eu vou dar uma pausa aqui no filme, né, basicamente na história do filme, e vou conversar um pouco com vocês. Essa história, né, originalmente, né, tanto o Mercúrio como a Wanda, né, eles fazem parte do universo dos X-Men, que basicamente eles eram mutantes ali e eram filhos, né, do Magneto. Só que os direitos, né, da Marvel foram vendidos. Então, nesse tempo, né, os X-Men estavam com a Fox. Então, basicamente, eles não poderiam usar personagens, né, que eram, né, dos X-Men. Só que eles utilizaram tanto a Wanda como o Mercúrio. Só que nos quadrinhos, né, a Marvel fez uma mudança, né, para poder utilizar esse filme, que foi revelando, né, que o Magneto, né, não era o pai deles e tal. Ele meio que criou, mas não era o verdadeiro pai e tal deles, né, fizeram essas mudanças, né, essa mudança nos quadrinhos. Para assim, né, usar a esperteza, né, vamos dizer assim, para poder usar, né, esses personagens nos filmes. Só que uma coisa que acontecia que era muito interessante, que nos filmes da Marvel, da Fox, né, dos X-Men, existia já um Mercúrio, né, não existia a Wanda, mas existia já um Mercúrio, né, que é filho do Magneto, e também que é um personagem bem legal, né, que basicamente ele tinha aquela música que ele tocava com fone, corria e tal. Então o que aconteceu, né, foi que eles fizeram um acordo de cavaleiros, mesmo que a Marvel ainda era dona da editora dos quadrinhos e poderia mudar vários tipos de história, eles acabaram mudando, né, e falando assim, né? Vocês ficam com a Wanda, que a gente ainda não usou no universo da Fox, e vocês, né, só utilizam por um filme, né? O Mercúrio. Então foi isso que aconteceu, né? O Mercúrio ficou com a Fox, filho do Magneto, e os filmes dos Marvel, né, ficou com a Wanda. Hoje em dia, né, pode voltar, eles podem voltar, né, a ser filho do Magneto, e pode acontecer isso mais dentro ali do universo dos X-Men, porque agora é tudo da Marvel, né? E a Sony também fez algo parecido, né? Porque o Deadpool, né, ele tem um amigo, né, que é o Bob, que era um agente da Hydra, né? E que era conhecido, né? Bob Agente da Hydra. Só que a Fox botou, né? Esse personagem no filme, que basicamente eles só tinham direito, né? Dos X-Men e Quarteto Fantástico, né? E acabou, né? Eles acabaram utilizando, né, esse Bob como se fosse um Bob normal. Um Bob, qualquer personagem, né? Então não era agente da Hydra. Então a Marvel tentou, né? Colocar isso na justiça para eles pagarem direitos porque estavam utilizando esse personagem, mas não, né? Eles utilizaram como se fosse outro Bob, né? Então basicamente, né, nesse tempo, né, tinha essas tretas, né? De entre um e outro, né? Só que agora são tudo da Disney. Mas acabou de que o Mercúrio, né, acabou morrendo nesse filme e só foi utilizado uma vez. Então por isso, né, que ele foi pouco aproveitado nesse filme e morreu, né, numa coisa que acho que qualquer vida suíça conseguia empurrar mais um pouquinho ali, se abaixar, sei lá, e ajudar, né, para salvar, né, o Gavião Arqueiro e também se salvar. Mas enfim, ele acabou morrendo, né, no universo da Marvel.
Então a Wanda fica louca, né? E acaba matando, né? Vários e vários, porque ela perdeu seu irmão, né? Que é sua única família. E ela acaba destruindo, né? Vários e vários Ultrons, né? E nisso que ela destrói alguns Ultrons, o Ultron desliga, né? A máquina, né? E tá vindo, né? Um pedaço da Terra, né? Para destruir o planeta. Então a ideia que os Vingadores têm, né? De destruir essa cidade toda, né? Para poder pelo menos salvar a Terra. Então o Thor vai lá e destrói esse pedaço de terra, né? Eles conseguem salvar. Então sobra apenas um Ultron, né? Que ele conversa ali, né? Em meio ao pôr do sol com o Visão, né? Só que aí o Visão ele é derrotado. O Visão não, o Ultron é derrotado. Então aparece eles mostrando, né? Uma base, né? Dos Vingadores, uma nova base dos Vingadores e que agora, né, vai ter mais heróis, né? Que vão entrar e fazer parte, né, dos Vingadores. Então, né, vamos ter uma cena pós-crédito, né, depois desse filme, que seria, né, o Thanos agora, né, falando que vai atrás ele mesmo, né, das joias do infinito, e ele já tem a manopla, né, para colocar, né, todas as joias do infinito nela. E é assim, né, que acaba o filme. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer pra vocês, né? Quem puder, curte, comenta, compartilha, né? Se inscreve no canal. E se puder dar uma força lá nas minhas redes sociais, né, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Daí, Joe.